Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Niterói. Estudaremos em parte, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando o simulado, contendo questões autorais para venda, assim como os promocionais, tá? Quando estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição deste vídeo. Então é muito importante, né, para você ficar por dentro dos lançamentos de vídeos, assim como de materiais, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a lei que implementa, que aprova o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói. Bom, essa lei, ela traz algumas definições importantes, como a de funcionário público, né? Para efeito de lei, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público tem que ser criado através de lei, que perceba essa pessoa investida em cargo público, que ela receba dos cofres municipais os seus vencimentos, ou seja, o seu salário, né, pelos serviços que ela presta ao poder público municipal de Niterói. Então, o funcionário público é aquele que veste a camisa de um cargo público. Ele está à frente, né, de um cargo público e ele está em exercício, cumprindo com as suas funções do cargo, tá? E esse cargo, ele vai ter ali, ele vai ser criado por lei, ele vai ter uma denominação própria, que nós vamos ver melhor já já. Além disso, nós temos o quadro. O quadro é o quadro de funcionários de uma instituição, de um órgão, né? O conjunto de séries de classes singulares, de cargos de comissão e funções gratificadas. Então, um quadro engloba todas essas classes, tá? Não só aquelas que fazem parte, né, os funcionários efetivos, dentro do quadro efetivo, né, que entrou via concurso público, mas também cargos comissionados, né, que são de livre nomeação e exoneração, funções gratificadas, que são funções de confiança, tá? E também classes singulares. E para entender melhor, a lei ela traz uma classificação relacionada ao quadro, né? Existe o quadro permanente e existe o quadro suplementar. O quadro permanente vai ser integrado por cargos de provimento efetivo, né, que é aquele que entra via concurso público e após 3 anos de efetivo exercício atinge a estabilidade no serviço público. E essa estabilidade é uma garantia que o servidor público tem, né? E nós vamos falar um pouco melhor sobre estabilidade mais à frente. Então, o quadro permanente inclui os cargos de provimento efetivo, também inclui os de comissão e função gratificada. Comissão são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração para funções normalmente de confiança, né, que gera ali uma gratificação. Já o quadro suplementar é integrado pelos cargos que se tornarem desnecessários à administração municipal e que devem ser extintos à medida que vagarem. Muita gente acha que o quadro suplementar é ocupado pelos funcionários de cargo comissionado, mas não, na verdade é ocupado por cargos que eles tendem a desaparecer com o tempo, tendem a se tornar extintos com o tempo, né, na medida de sua desnecessidade, na medida que ele vai se tornando desnecessário à administração pública. Bom, falando em cargo agora, nós entendemos o que é o funcionário público, né, que é aquele que investe cargo público. E o que é exatamente o cargo? O cargo engloba um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, né, direcionadas ao funcionário. São as responsabilidades, são ali as funções que aquele funcionário tem, né? O cargo, ele não é simplesmente alguém que cria, né, a sua chefia imediata, ele resolveu criar um cargo ali para poder servi-lo. Primeiro que, na verdade, não serve ali a uma chefia imediata. A chefia imediata tem uma questão de hierarquia, né, de subordinação ali, que você vai ter uma subordinação. Porém, você serve, na verdade, a administração pública, que serve a população, tá? Em tese é isso que acontece. Então, o cargo não vai ser criado por uma pessoa, né, enfim, que está ocupando um outro cargo. Ele vai ser criado através de lei, tá? Vai ter uma denominação própria, vai ter um nome, né? Um cargo de enfermeiro, um cargo de administrador, um cargo de professor. Vai ter um número certo, tá? Então vai ter uma quantidade certa de cargo ali que irão fazer parte ali do quadro. E o pagamento será feito pelos cofres do município. Então, o pagamento, a origem, né, desse pagamento vem dos cofres municipais, vem do dinheiro da contribuição, né, dos contribuintes, né, dos impostos e taxas.
Outra coisa é que é vedada a atribuição ao funcionário de encargos ou serviços diferentes das tarefas próprias de seu cargo. Então, você, funcionário público, só vai poder fazer as atribuições do seu cargo, que está ali, vai estar no regimento, vai estar descrito, tá? Vai ter o número certo, vai ser criado por lei, vai ter uma denominação própria, será pago pelos cofres públicos, você vai ter ali as suas atribuições. Você não deve executar tarefas que não são de sua ossada, né? Que não são de sua incumbência, que não está descrito em lei, que não está ali no regimento. Ressalvados casos de funções de chefia, direção, assessoramento e comissão, porque são funções de confiança, tá? E essas funções de confiança, elas demandam uma maior entrega relacionada ao funcionário que está prestando, tá? É de alta responsabilidade, então ele acaba ali tendo que ter uma serventia maior em relação à administração pública. Os cargos públicos são de provimento efetivo ou são cargos de provimento em comissão. Provimento efetivo, né, é aquele que entra via concurso público, gera estabilidade, e o provimento em comissão através de indicação. A pessoa entra através de indicação e não gera estabilidade. É de livre nomeação e de livre exoneração. Como a gente tinha falado, né, cargos de provimento em comissão normalmente são de funções de confiança, como de chefia, direção, consulta ou assessoramento. Quem faz o provimento desses cargos é o chefe do Poder Executivo do município, ou seja, o prefeito de Niterói, aqui que nós estamos falando do município de Niterói. Ele faz como? Através de livre escolha, né? Mas a gente espera que a livre escolha seja dentro de um bom senso, né? Que ele ocupe esse cargo por uma pessoa que seja capacitada, né, profissionalmente, tecnicamente, que reúna as condições necessárias para poder investir fazer essa investidura no serviço público, que não seja uma pessoa que não tenha ali as competências necessárias, né, podendo a escolha recair ou não em funcionários do município, né? Então fica essa redação, ela deixa em aberto, tá? Ele pode escolher uma pessoa que nem funcionário do município uma pessoa que ele considera que é da sua confiança, que ele está dizendo ali que, bom, tem capacidade técnica para isso, e que nem funcionário público Então ele vai ficar ali ocupando um cargo até que aquele prefeito, né, esteja ali. A partir do momento que aquele prefeito ele deixar, não se reeleger ou simplesmente nem se candidatar para uma reeleição, possivelmente essa pessoa ela vai ser exonerada. O funcionário nomeado para cargo em comissão, ele vai ganhar uma gratificação equivalente a 2/3 do valor fixado do cargo efetivo. Aí, nesse caso, é uma pessoa que ela está ocupando um cargo comissionado, mas ela também é um funcionário estável, também é um funcionário que entrou através de concurso público, também é um funcionário de provimento efetivo. E aí, esse funcionário de provimento efetivo, ele foi convidado a ocupar um cargo em comissão. Ele não deixa de ser de provimento efetivo, tá? E ele está provisoriamente ocupando um cargo comissionado. Aí, ele vai receber o seu vencimento e, junto a esse vencimento, mais 2/3, tá? Que vai ser equivalente ao cargo comissionado que ele está ocupando provisoriamente. Ele foi exonerado, aí ele volta a ocupar integralmente as funções do seu cargo efetivo. Bom, não poderão ocupar cargo em comissão os que tenham sido aposentados por invalidez para o servidor público, desde que subsistentes motivos que determinarem a inatividade. Então, se a pessoa ela foi considerada inapta, né, ou melhor dizendo, né, ela foi considerada como ela não tem condições de executar os serviços do seu cargo, né, por isso ela foi aposentada por invalidez, não faz sentido que ela ocupe um cargo comissionado. Tá? Se ela não tem condições físicas, mentais, enfim, para ocupar o cargo que ela ocupava antes, não faz sentido que ela ocupe um cargo comissionado. É isso que ele está dizendo aqui. E claro que os motivos de determinar a inatividade desse servidor, eles têm que ser subsistentes, eles têm que ser válidos, tá? Se não for válido, ele nem tem que estar aposentado, ele tem que estar retornando ao seu cargo. Falar agora melhor da função gratificada. Ela é instituída em lei para atender a encargo de chefia e de outros que não justifique a criação de cargo, tá? Então, a função gratificada, ela vai ser ali direcionada para cargos de muita responsabilidade, são cargos de chefia
Ou outras situações que não necessite gerar um cargo. Não tem por que gerar um cargo para isso, tá? Basta você ali dar uma função gratificada, aquela pessoa ela presta um serviço adicional e ganha uma função gratificada para isso. Não há necessidade de se criar um cargo para isso, tá? Então, a função gratificada ela cabe nessas duas situações. O desempenho da função gratificada será atribuído exclusivamente ao funcionário do Poder Executivo Municipal, mediante ato expresso do Procurador-Geral e dos secretários municipais. Então, quem desempenhar a função gratificada no município de Niterói será exclusivamente, não tem outra opção, será um funcionário do Poder Executivo Municipal. Tem que ser do Poder Executivo Municipal, tem que ser um funcionário do Poder Executivo, tá? E vai acontecer mediante ato expresso do Procurador-Geral e dos secretários municipais, né, em suas respectivas secretarias. A retribuição pelo exercício da função gratificada ao funcionário contratado corresponderá ao valor do respectivo símbolo, mais o valor correspondente ao que o servidor vinha percebendo no exercício do prazo máximo de 30 dias. Então, ele vai receber o valor que ele já recebia, tá, como funcionário contratado ali, e acrescido a isso, ele vai receber uma gratificação temporária. Inclusive, né, a autoridade competente, né, a qual o funcionário será subordinado, vai ter que fazer com que esse funcionário ele seja designado para a função gratificada, né, que ele entre em exercício no prazo máximo de 30 dias. Tem até 30 dias para que dê exercício, né, para esse funcionário com a função gratificada. E não perderá a gratificação o funcionário que se ausentar por algumas razões, como em virtude de férias, casamento, luto, serviços obrigatórios por lei e licença para tratamento de saúde ou licença gestante, tá? Então, nessas situações, ele não vai perder a gratificação, será considerado como de efetivo exercício. Mas, por exemplo, ele resolve tirar uma licença para motivos particulares, ou uma licença para poder fazer ali uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim. Ele vai perder a função gratificada enquanto ele tiver de licença. Assim como as licenças, que nós vamos ver mais adiante, que cai demais em concurso público, a parte de provimento de vacância também cai bastante, tá? Então é importante que vocês saibam que os cargos públicos, eles devem ser providos, melhor dizendo, tá? Ou seja, eles devem ser preenchidos por alguém, por um funcionário público, que vai investir aquele cargo público, né, através de um concurso público, ele vai ser de provimento efetivo, ou ele vai investir aquele cargo público através de provimento comissionado. Ou ainda ele vai ser contratado, tem essa situação também, né? É um processo seletivo, e aí ele é contratado, e aí é um contrato, é um prazo determinado ali, por um prazo certo determinado. Então, provimento é isso, é preenchimento de cargo público. Nomeação é uma forma de preenchimento, de provimento, pode acontecer, né, em caráter efetivo, como eu já falei para vocês, né, nesse caso aí, o funcionário, ele vai ser nomeado para um cargo de classe singular, um cargo de classe inicial, de série de classe, tá, ele vai ser nomeado, ele entrou via concurso público e depois de 3 anos ele vai gerar estabilidade. O cargo comissionado não, é aquele cargo de livre nomeação e exoneração. Ele entra a qualquer momento, mas ele pode deixar o cargo a qualquer momento. Reintegração é a situação em que você tinha ali um funcionário que ele foi demitido. Só que a decisão que motivou a sua demissão, administrativa ou judicial, ela foi considerada inválida. Aí, o que acontece com esse funcionário que deixou de ser? Ele volta a ser funcionário, ele retorna. E ele será reintegrado ao serviço público com ressarcimento de vencimento de todos os direitos e vantagens, né, que são inerentes ao cargo, já que ele foi prejudicado, né? Ele foi demitido de forma injusta, né, tanto que foi invalidada ali a decisão, ele tem que ser ressarcido por isso, tá? E ele vai ser reintegrado e a preferência é que seja no cargo anteriormente ocupado, tá? O cargo que ele ocupava antes, a não ser que esse cargo tenha se transformado em outro ou tenha sido extinto, tá? E numa situação dessa, ele vai ocupar um cargo de igual vencimento, de uma remuneração equivalente ao que ele ocupava antes e dentro da habilitação profissional dele. E embora aqui não fale da recondução, que também é uma forma de provimento, quando esse funcionário que foi demitido ele é reintegrado, quem passou a ocupar o cargo deste que foi demitido, ele tem que sair.
E aí ele é reconduzido para o cargo que ele ocupava antes, tá? Daí temos a situação de recondução. Promoção. Promoção é quando aquele funcionário, ele sobe de classe, tá? Ele tem ali uma ascensão para a classe imediatamente superior à classe que ele pertencia antes, dentro da mesma série de classes, tá? E claro que ele vai obedecer ali alguns critérios, como de antiguidade e merecimento, tá? Então, por tempo de serviço, né? Ou por merecimento ali, por questões técnicas, questões de serviço, de atividades prestadas, de qualidade, né? Das atividades prestadas. Tem uma coisa importante, é que só pode ser promovido o funcionário que ele já passou pelo estágio probatório. Ele ultrapassou 3 anos de efetivo exercício, já conseguiu estabilidade. Um funcionário em estágio probatório, ele não pode ser promovido, tá? E também é o que não tem um interstício de 730 dias de efetivo exercício na classe. Aquele que não tenha esse intervalo de 730 dias ocupando aquela classe, tem menos do que 730 dias ocupando aquela classe, ele não pode. Tem que ser mais do que isso, mais de 730 dias ocupando aquela classe para você tentar ascender, tá? Para você tentar ser promovido. Bom, eu vou falar do acesso, embora ele tenha sido revogado pela Lei 8.112, que fala do regime jurídico único dos servidores públicos, né, no âmbito da União Federal. O acesso, a transferência também foi revogado. Eu não vou aqui frisar muito, tá, por essa questão. Dificilmente isso vai ser cobrado em prova, justamente porque contraria a Lei 8.112, tá? O acesso acontecia através de concurso, podia até ser um concurso público ou aquele concurso interno. E aí esse concurso interno era só para aqueles funcionários já daquele órgão, né? E que fazia com que eles tivessem uma elevação desse funcionário de uma classe final, de uma série ali de classes, a uma classe inicial, claro que ali da mesma ocupação. Tá, e ele tinha que ter ali um mínimo de intervalo de tempo ocupando aquela classe inicial para poder ter esse acesso. E tinha ali uma quantidade reservada para provimento através de concurso público e também de concurso interno. Essa modalidade de provimento, ela foi revogada pela Lei 8.112. Assim como a transferência, tá? Eu já estou falando aqui da transferência porque eu coloquei, eu só deixei aqui porque na lei, no Estatuto de Niterói consta, tá? Mas frisando aqui que dificilmente isso vai cair porque teria uma divergência com a Lei 8.112. A transferência também foi revogada pelo regime jurídico único. E o que é a transferência? O que era a transferência? Também uma forma de provimento de um funcionário em outro cargo, só que é um cargo de outra denominação. Ele é transferido de um cargo para outro. Não foi o cargo que ele tentou e prestou concurso público e foi provido, e sim um outro cargo. Claro que respeitando ali uma habilitação profissional e respeitando o regulamento também. E aí essa transferência, ela acontecia através de uma comprovação competitiva de habilitação dos interessados, tá? E também não podia ser transferido do funcionário que não tinha estabilidade. Ele tinha que, no mínimo, ter estabilidade, ter cumprido ali com os 3 anos de efetivo exercício. Vamos falar agora da readaptação. É uma situação em que você tem um funcionário que ele não tem mais condições de prestar ali as atividades de seu cargo. Ele não tem mais condições físicas, não tem mais condições mentais. Às vezes ele sofreu um acidente e aí ele tá ali com uma condição física, tá impossibilitado de fazer o que ele fazia antes. Ou mesmo ele desenvolveu ali questões de ordem mental que tá impossibilitando dele continuar exercendo as suas tarefas no cargo. E aí ele é o quê? Ele é adaptado. Ele é readaptado, né? Isso acontece muito no magistério, né? O professor passou ali por questões de saúde mental, ele não tem mais condições de estar em sala de aula. Ele é readaptado, ele vai para onde? Ele vai para a direção, ele vai para a secretaria da escola, passa a atuar com funções administrativas e não mais com a sala de aula. Claro que a readaptação vai depender de uma inspeção médica, né, que vai ser realizada por uma junta médica do órgão oficial para poder de fato atestar que aquele funcionário não tem mais condições. Percebam, você está tentando ali criar alguma função, ou melhor, fazer com que um funcionário ele exerça alguma função, ainda que não seja aquela função que ele prestou concurso público, tá? Porque ele não tem mais condições. Mas caso não seja possível nem isso, aí já é um caso de aposentadoria, tá? Por invalidez, né? Uma aposentadoria, ele já não tem mais condições por motivos de saúde.
Vamos falar agora do aproveitamento. O aproveitamento é quando o funcionário ele retorna ao serviço público porque ele estava em disponibilidade. Bom, ele estava, por alguma razão, ele ficou no limbo. Ele ficou ali esperando alguém dar uma função para ele, né? Por algum motivo. Ele ficou afastado por um tempo, aí alguém ocupou, mas aí aquele cargo ali ele se tornou extinto, extinguiram o cargo, aquele funcionário, ele ocupava aquele cargo que não existe mais. Mas as funções compatíveis estão todas ocupadas. O que fazer com esse funcionário? Bom, ele é um funcionário público, ele não pode ser demitido. Ele vai ficar o quê? Vai ficar em disponibilidade. Vai ficar ali esperando até que resolvam isso pra ele, tá? E aí, quando ele retorna ao serviço público, ele tá sendo o quê? Tá sendo aproveitado. E claro que ele tem que ser aproveitado. Ele não pode ficar a vida toda em disponibilidade. Então é obrigatório o aproveitamento do funcionário em disponibilidade e é obrigatório em cargos de natureza e de vencimento, né, e remuneração compatíveis com o cargo que ele ocupava antes. E claro também que o aproveitamento vai depender ali da capacidade física e mental do funcionário, para ver se ele de fato tem condições ali de ocupar aquele cargo, exercer as atividades do cargo. Quem vai dizer isso será uma inspeção médica. Vamos falar agora da reversão. A reversão é quando o funcionário público ele retorna ao serviço público, mas em quais condições? É aquele funcionário que ele foi aposentado. Mas aí os motivos que justificaram a sua aposentadoria, que determinaram a sua aposentadoria, deixam de ser subsistentes, deixam de ser satisfatórios. Ele tem condição de voltar, sabe? Aquele motivo que um dia resultou na aposentadoria não existe mais, então ele pode voltar. E aí ele volta na forma de quê? Na forma de reversão. Bom, essa reversão ela pode acontecer ex officio ou a pedido. Ex officio é quando a administração pública resolve fazer com que esse funcionário ele retorne. É uma decisão da administração pública, independente da vontade do funcionário. A pedido não. É o funcionário que entendeu que tem condições de voltar e ele quer voltar. Tem algumas regrinhas, tá? Para que o aposentado ele de fato consiga passar pela reversão, para que ela seja de fato efetivada. É importante que vocês estudem aqui comigo, junto com a lei, tá? Que vocês acompanhem junto com a lei. Uma delas, né, vou colocar aqui, vou falar rapidamente delas, que é, o funcionário não tenha completado 55 anos de idade, caso tenha passado disso, ele não pode passar pela reversão. No caso de um funcionário homem, né, no sexo masculino, ele não pode ter mais de 25 anos de tempo de serviço, computáveis para fins de aposentadoria, né, e no caso de mulher, mais de 20 anos. E, evidentemente, ele tem que ser considerado apto para poder retornar através de uma inspeção médica. Se a inspeção médica falar, opa, não tem condição, continua aposentado, ele vai ter que continuar aposentado, ainda que ele tenha pedido, né? Às vezes ele se considera apto, mas a inspeção considerou que não é. Vamos falar agora da posse. A posse é quando o funcionário público, ele passa a ser um funcionário público. A posse é quando aquela pessoa que passou, aquele candidato que foi aprovado, foi classificado, ele foi convocado, foi nomeado, ele foi lá, atendeu todos os requisitos, comprovou tudo, passou pela inspeção médica, né, pela perícia, e ele assina o seu termo de posse. Aquele momento maravilhoso, né, que a pessoa se torna, de fato, um funcionário público. É a formalidade, tá? É a assinatura do termo de posse. É quando ele completa, é o ato que completa a investidura em cargo público ou em função gratificada, que é aquela função de confiança. Em alguns casos não há posse, tá? Como nos casos de promoção, que é aquela ascensão, e reintegração, que é quando o funcionário retorna porque a sua demissão foi considerada inválida, tá? Então, no caso de promoção e reintegração, não haverá posse, não tem necessidade de passar por essa formalidade. Até porque já passou, né? Porque quando ele foi nomeado, ele tomou posse. E existem alguns requisitos, tá? Em relação à posse. Quem pode tomar posse? Bom, quem for brasileiro, né, tiver nacionalidade brasileira ou portuguesa, ele coloca aqui ou portuguesa na forma da lei. Tem que ter no mínimo 18 anos, tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, né, ele tem que estar ali exercendo seu direito ao voto, né, tem que estar votando, tem que estar ali cumprindo com seus direitos políticos. Tem que estar quite com as obrigações militares, né, se tratando de homem, ter um bom procedimento, comprovado por atestado de autoridade ou pessoa idônea. Aqui o bom procedimento, eu não sei exatamente como é que vai funcionar isso, como é que funciona isso, mas Niterói coloca, né, o Estatuto de Niterói coloca.
um atestado de autoridade ou pessoa idônea. Enfim, né? É um pouco subjetivo isso, né? Como é que se dá esse atestado, mas ele coloca essa situação aqui, porque ele quer que você mostre que você, de fato, ali vai cumprir com valores de boa fé, com o serviço. Boa saúde, isso normalmente é cobrado mesmo, tá? Você passa por uma perícia médica, pelo próprio órgão da prefeitura. Habilitação, concurso público, obviamente, né? Você vai passar por uma prova ou prova de título, tá? E aí, no caso de provimento inicial em cargo efetivo, no caso de provimento efetivo, é que você entra através de concurso público e atinge a sua estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. E o cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamento para determinados cargos. Uma coisa também importante, quem já tomou posse sabe o que eu tô falando. Quando você toma posse, você também tem que apresentar uma declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio. Algumas, inclusive, você comprova através da declaração de imposto de renda. E tem mais uma situação, assim, em regra, a gente não pode acumular cargo público. O funcionário não pode acumular cargo público, não pode ter mais de um cargo público. Tem algumas exceções que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, ele tem que comprovar ao funcionário no ato da posse que ele não tem outro cargo, que ele não é provido em outro cargo público. Ele tem que declarar isso, tem que fazer uma declaração comprovando, né, dizendo, declarando ali que ele não tem outro cargo, outra função, outro emprego na administração pública, direto ou indireto, tá? De qualquer esfera do poder público. Mais uma coisa importante, o prazo para você tomar posse, você tem 30 dias para tomar posse, a contar da publicação do ato de provimento, tá? Em um órgão oficial. Ah, mas eu fiquei sabendo através de uma publicação lá no Instagram. Não sei nem como você ficou sabendo disso. Vai contar a partir da publicação no diário oficial ali daquele órgão, tá? Eu fiquei sabendo com a pessoa que trabalha ali. Não é no dia que você ficou sabendo. É no dia que foi publicado o ato de provimento. A partir daquele dia, no órgão oficial, vai começar a contar vai correr os 30 dias que você pode tomar posse. Quem é competente para dar posse? O chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, ao procurador-geral e aos secretários municipais. Então, quem dá posse ao procurador-geral e aos secretários de cada uma das suas secretarias é o prefeito. E o secretário, ele vai ser competente para dar posse para os demais cargos da prefeitura. Qual é o prazo da posse? 30 dias a contar da publicação em ato oficial de provimento, em órgão oficial do ato de provimento. Ou seja, a partir do momento que sai no Diário Oficial de Niterói, por exemplo, dizendo que você foi nomeado, a partir daquela data ali, você vai ter o prazo contando para você tomar posse. Esse prazo ele é prorrogável por mais 30 dias, caso o funcionário julgue necessário. Ele tem que fazer essa requisição, tá? Então, pode ter ali um prazo máximo de 60 dias, porque é prorrogável por igual período. Ah, mas eu já sou funcionário público daquele órgão e eu passei para um outro cargo daquele órgão, um cargo acumulável, posso ter os dois. Mas eu estou de férias. E aí? Ah, mas eu estou ali gozando de licença maternidade. E como é que faz? Aí, nesse caso, o prazo para você vai começar a contar a partir do momento que você voltar ao serviço. Ou seja, a partir do momento que você terminar as suas férias e que findar a sua licença. E só mais uma observação, quando está falando de licença aqui, não inclui a licença para tratar de interesses particulares. Aí, nesse caso, você está tratando de interesse particular, tá de licença, você tem que voltar logo, sair da sua licença e tomar posse logo. Quer dizer, tem uns 30 dias como qualquer outra pessoa. Vamos falar de exercício? Exercício é quando você está o quê? Você está executando as tarefas do seu cargo. É a prática, né? Você colocar a mão na massa, tá? Você coloca a mão na massa das funções inerentes ao seu cargo ou sua função pública. E o que é lotação? É um número de funcionários por categoria funcional que devem ter exercício em cada unidade administrativa. Você, por exemplo, um professor, ele é lotado em uma unidade escolar. Ele tem uma lotação em uma unidade escolar. Então, a matrícula dele está vinculada a uma unidade escolar, que é onde ele tem que estar em exercício, tem que estar ali dando a sua aula. Então, o exercício é isso, é a prática do ato
que são atos próprios de seu cargo ou função pública. Quem são competentes para dar exercício? O procurador-geral do município e secretários municipais e os dirigentes das repartições onde for localizado o funcionário. Então perceba que não é o prefeito, tá? O prefeito, ele é responsável ali pela posse, não só ele é responsável pela posse, para o procurador, né, que nós vimos, e para os secretários. Mas aqui nessa situação de exercício ele não entra não, tá? É o procurador-geral do município, os secretários e também os dirigentes das repartições. E qual é o prazo do exercício? É o mesmo prazo da posse. É mais fácil de memorizar isso, tá? São 30 dias. A contar da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração. Nós sabemos que a reintegração nós vimos, aquele funcionário que foi demitido de forma inválida, né, insubsistente, os motivos da demissão, e ele retorna. Então, a partir do momento que saiu em diário oficial que aquele funcionário tem que ser reintegrado, ele tem 30 dias para entrar em exercício. Também da publicação oficial do ato do provimento em função gratificada, que é aquela função de confiança, e a partir da data da posse, né, que é aquele funcionário nomeado, né, que passou em concurso público. Então, a partir da data que ele assinou o termo de posse, ele tem 30 dias para entrar até 30 dias para entrar em exercício. Não significa que necessariamente ele vai esperar 30 dias para entrar, não. Muitas vezes o exercício é imediato. Mais uma vez, é um exemplo de professor aqui. O professor tomou posse. Aí ele vai lá na escola, apresenta o memorando e ele, às vezes, entra em exercício no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia. Ele tem até 30 dias para entrar em exercício. Mas aí o funcionário não respeitou aqueles 30 dias, não entrou em exercício em até 30 dias. O que vai acontecer com ele? Ele será exonerado do cargo, tá? Então, esse cargo não vai pertencer a ele. Se é designado para ocupar uma função gratificada, aquele ato de provimento da função gratificada vai se tornar insubsistente. Não vai ter mais validade, tá? Então, se ele não entrar em exercício no prazo determinado, ele será exonerado. Às vezes acontece de um funcionário ele ficar em exercício fora da sua lotação. Mais uma vez, no exemplo do professor, né, que é a minha realidade, isso acontece muito no magistério. Você entra, a sua lotação é uma escola, mas aquela escola já está ocupada por vários professores cedidos, designados provisoriamente ali. Ia ser ruim mexer ali naquela grade carga horária ali, tá no meio do ano letivo. E aí você é designado provisoriamente para uma outra unidade escolar, que não é a sua matrícula. Você está ali numa lotação provisória. Isso pode acontecer, desde que tenha autorização do prefeito, do chefe do Poder Executivo. E tem que ter um prazo certo, com ou sem ônus para a Prefeitura de Niterói. Não tem que ter um prazo certo. Vai gerar um contrato ali de designação provisória. Aí esse contrato vai findar, ou você pode de repente até renovar e continuar ali ad eterno, ou você pode retornar para sua origem. A promoção ela não interrompe o exercício, isso é interessante porque você subiu ali de classe e você tem ali o reinício do exercício que será de 30 dias, o prazo para reiniciar na nova classe. Só que, mas aí esses 30 dias, até a 30 dias eu vou perder em termos de aposentadoria, para contar tempo, né, de serviço? Não, tá? Isso não vai interromper o exercício, que vai ser contado na nova classe a partir da data da publicação do ato que promoveu o funcionário. Você não perde esses dias, não. Eles vão ser ainda contados para fins de aposentadoria, para fins de tempo de serviço. Então, o prazo para reinício do exercício será de 30 dias a contar da publicação do ato que autorizar ou da data que cessar a causa da interrupção. Vamos fazer uma questão. Essa questão foi formulada por mim. Em breve estarei disponibilizando questões para venda, tá? Questões autorais com gabarito brevemente comentado, tá? Um caderno de questões. E também, de repente, combos com valores promocionais, contendo a lei orgânica para alguns cargos que também será cobrado, né? Quando estiver disponível, eu irei colocar os links na descrição deste vídeo. Essa questão, ela não é da COSEAC, como eu falei, né? É autoral, porém, outras questões que estão presentes nesse material que eu produzi serão da COSEAC, tá? E aí eu não consegui encontrar deste tema específico, né? Mas eu encontrei de outros, tá? E aí eu vou colocar para vocês também terem acesso e conhecerem o perfil da banca. Vamos lá. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Niterói, a prática de atos próprios do cargo ou função pública chama-se letra A, posse, letra B, exercício, letra C, lotação, letra D, remoção, letra E, designação. Nós vimos, né, que você praticar os atos do seu cargo
a prática dos atos é você colocar a mão na massa. E quando você coloca a mão na massa? Quando você entra em exercício. Então, a letra B é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlists de legislação educacional, tem playlists de noções de administração pública, playlist de legislação ambiental, né, simulados de português, simulados de educação, entre outros, tá? Então aproveita e explora bastante para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.